Olá pessoal, boa tarde. Matheus aqui novamente para mais um videozinho aí do canal de desenvolvimento pessoal, né? Querendo trazer sempre coisas para a gente crescer, evoluir, para a gente melhorar como pessoas, para a gente se fortalecer, para a gente ter uma palavra de ânimo, de entusiasmo, de motivação para a gente poder crescer, evoluir e enfrentar os problemas. E hoje falando de um artigo que eu também gosto de falar, assim como eu falei no outro artigo falando das mães, hoje vamos falar um artigo sobre os pais, né? A gente tem, né, os nossos pais como os nossos primeiros ídolos, né? A gente tem muitos dos nossos pais como um modelo, como um exemplo e tudo mais. E assim como tantas outras pessoas, eu e meus irmãos sempre tínhamos o nosso pai como um ídolo realmente. A gente queria poder conversar, poder falar e por ser uma pessoa muito inteligente, a gente queria poder chegar ao mesmo nível para poder conversar e tudo mais. Mesmo diante de separação, de briga e tudo mais, ainda assim eu tenho, né, e sempre tive, acho que meus irmãos também, muito apreço, né, pelo nosso pai, que foi uma pessoa que nos ensinou bastante, que nos ajudou a tornar pessoas melhores, né? E hoje também como pai, que eu sei que tem tantos outros aí que também têm os seus filhos e querem fazer coisas boas e querem dar exemplo e querem ser os modelos para eles seguirem, né? Então eu tenho muito isso para mim como uma coisa muito importante. Não que a mãe não seja, claro, a mãe é uma peça fundamental, mas o pai também faz parte desse processo do aprendizado, do crescimento, do amadurecimento de cada um. E é uma ligação, é uma coisa que não é tão forte como a gente tem entre mãe e filhos, mas com o pai a gente também tem. Mesmo aqueles que não tem não teve o pai presente, ou não teve a mãe presente, ou não teve nenhum dos dois presentes, a gente acaba considerando algumas pessoas que foram os nossos tutores, considerando como pais ou como mães, que nos fizeram, que nos moldaram, que nos ensinaram, que nos fizeram a gente crescer, evoluir e nos deram toda a proteção de que a gente necessitava naquela época e tudo mais. Então eu creio que é uma peça muito importante e fundamental na vida de cada um. A gente ter os nossos ídolos, os nossos pais do nosso lado, né? Assim como nossas mães também. Mas a relação de pai e filho é uma coisa muito poderosa também, muito forte. Assim como a gente tem a relação entre Jesus e Deus, onde eu fico imaginando onde, quando Jesus esteve aqui, como seria para Deus estar olhando tudo lá de cima, vendo seu filho sofrer na mão dos homens, sofrer injustiças, ser injustiçado e mais uma série de coisas que a gente bem sabe. Para qualquer pai seria muito difícil aguentar esse tipo de coisa. Para qualquer pai vendo o filho passar pelo tipo de coisa que passou, não, é uma coisa não cabe a nossa inteligência, a nossa imaginação. Eu acredito realmente que a gente não teria nem capacidade para assimilar isso. É uma coisa muito que é divina, é grandiosa, não tem como a gente nem contemplar isso. Mas que a gente imagina que deve ter sido muito difícil, muito doloroso, muito complicado. Você vê seu filho passando por injustiças e todo tipo de sofrimento e não poder fazer nada, né? Para nós já é difícil, imagina, né, para Deus como é que deve ter sido. A gente não deve
nem fazer ideia do que se passou, né? Mas é uma história, cara, que não tem como a gente não pensar, não tem como a gente não aprender com isso, aprender com essas coisas e transmitir para os nossos filhos, né? A gente vê muitos casos por aí de pais e filhos, um relacionamento difícil, complicado, mas por outro lado também muitos relacionamentos bons, legais, amorosos, de união, de amizade, que, que a gente sempre encontra e se depara por aí. Eu mesmo na adolescência tive amigos com pais presentes, com pais ausentes, com pais que estavam na nossa cola, estavam junto com a gente para cuidar do filho, né? Até ficava junto com a turma para poder cuidar do filho. E aí é muito relativo, porque esse filho não queria que o pai tivesse ali, né, junto com a gente. Mas por outro lado, tinham crianças ali que gostariam que o pai tivesse ali, compartilhando, estando junto, presente, né? E tinha gente que não tinha o pai presente, mas eu imagino que mesmo sendo uma situação esquisita, mas gostariam que o pai estivesse ali. Então é tudo muito relativo. Quem tem pai gostaria de não ter, que enche muito o saco, que não sei o quê. Quem não tem gostaria de ter, mas é tudo muito relativo. Cada um tem o seu modo de pensar e sabe do que tem necessidade, do que faltou, do que precisou e precisou de um amigo, precisou de um ombro, precisou de um conselho, de um pai ou de uma mãe e não teve. Então a gente é aquele lance de dar valor para aquilo que a gente não tem, né? Ou que a gente perde. A gente só dá valor quando a gente perde. Mas existe, né, infinitas histórias, coisas que a gente ouve, escuta, vê por aí. E tem uma outra também muito interessante que eu geralmente encontro na igreja, um senhor que sempre vai sozinho na igreja. E certa vez eu até escutei ele rezando, orando pelo seu filho, que eu não sei, não conheço a história, que pode muito bem ter acontecido algum problema, uma briga que os distanciou um do outro, mas que ele está lá todo domingo de manhã orando pelo filho. Isso é muito é muito forte, isso é muito o querer o bem da pessoa, mesmo que seja seu filho, o seu vizinho, seu parente, o seu colega, você fazer pelo outro, seja quem for, é muito forte, é muito gratificante e isso transcende, vai além do nosso entendimento, vai além da, da, do científico, é realmente uma coisa espiritual, né? Que o pai está fazendo, orando pelo filho, desejando o bem dele, querendo o bem dele, querendo estar junto, querendo que ele faça parte do convívio dele e ele, por algum motivo, deve estar longe, não está participando por conta daquele pai estar orando por ele. Então isso é muito legal, isso é muito bacana e faz a gente pensar e refletir de que a gente deve realmente dar valor para aqueles pais que a gente tem hoje, presentes, ou aqueles que ainda estão vivos, a gente dá valor, ainda poder dar um abraço, ainda poder estar junto, conversar, dar risada, relembrar o passado e a gente fazer pelos nossos filhos como pais. Para aqueles que ainda não são pais, né, mas de que alguma maneira desejam ser, ou que às vezes nem queira, mas que saiba como funciona essa relação, que tenha um sobrinho, uma sobrinha, que também possa despertar nele um sentimento de como se fosse um pai, de querer o bem para a pessoa. Não precisa ser pai, né? Não precisa ser mãe, mas só de querer o bem. Eu acho que isso faz muito sentido. Isso faz com que a pessoa se torne mais humana, mais generosa, mais humilde, em querer o bem da outra pessoa, em querer fazer o bem, em querer transmitir aquilo que ele tem de bom para outra pessoa. É algo muito, muito importante, é algo muito forte, realmente, de querer
o bem do outro. Né? Então é isso, gente. Era só esse comentário que eu queria falar a respeito desse artigo que eu tenho lá no blog, para quem quiser ver, quem quiser comentar e falar alguma coisa aí, estamos à disposição para trocar ideia. Beleza, gente? Então é isso aí, mais essa reflexãozinha aí. Depois eu volto com mais artigos aí pra gente comentar. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, um abraço. Que tem um menino chamando. Pai.